Terminou a fase de grupos da Libertadores, terminou também a fase de grupos da Sul-Americana, mas vamos falar primeiro sobre a Libertadores, a competição mais importante das Américas. O São Paulo venceu por 2-1 o Tajeres e terminou o grupo na primeira posição, o que a gente já sabia que iria acontecer. O São Paulo já estava classificado, já tinha o primeiro lugar garantido, e o que marcou esse jogo foi uma polêmica envolvendo o jogador Bobadilha do São Paulo, jogador paraguaio, e o jogador venezuelano do time do Tajeres, o Navarro, lateral esquerdo. O São Paulo venceu por 2-1, saiu na frente com o gol do Sabino aos 26 do primeiro tempo. O Tajeres empata ainda no primeiro tempo com o gol do Federico Girotti, mas na segunda etapa Luciano marca um belíssimo gol, golaço mesmo do Luciano. Eu venho criticando um pouco ele, nem tanto o Luciano assim, né? Eu critico o Luciano, mas critico mais o Zubeldia por escalar o Luciano em uma posição onde, para priorizar o Luciano, ele dificulta a vida do Oscar. Ele tira o Oscar da posição onde ele pode render melhor para posicionar o Luciano ali, e não é a posição onde o Luciano joga melhor. Isso que eu não consigo entender, a função como camisa 10. Mais uma vez o Luciano foi escalado. Não, dessa vez ele começou no banco, né? Tá certo, eu não vi o jogo inteiro. Tava assistindo o jogo do Vasco na Sul-Americana ao mesmo tempo, né? Começou às 7 horas na terça-feira. Enfim, o Luciano começou no banco, o Oscar também não estava nem sequer relacionado dessa vez, né? O Oscar não está conseguindo se manter 100%. Parece um pouco a mesma situação do Neymar assim, mas não tem tanta crítica, né? Mas o contrato do Oscar também é maior. E querendo ou não, o Neymar tem mais mídia, ganha muito mais do que o Oscar está ganhando no São Paulo. Nem sei se o Oscar ganha mais do que o Lucas, por exemplo, que é outro que também está machucado há um bom tempo. Mas enfim, o São Paulo vence e, voltando ao termo da polêmica, ao assunto da polêmica que marcou esse jogo, o Bobadilha teria chamado o Navarro, lateral do Tajeres, de venezuelano morto de fome. Ele é venezuelano e a gente sabe a situação que a Venezuela passa aí há muitos anos, né? Governo pós-governo, mas esse do Nicolás Maduro é o atual já há algum tempo, a ditadura que é e a forma que a Venezuela tem passado. O Navarro tá lá no Tajeres, está jogando a bola dele, mas ao que tudo indica, o Bobadilha ofendeu também a família do Navarro, e ele chorou, ele queria sair do campo antes do jogo acabar, saiu chorando no final do jogo e o Bobadilha saiu correndo, o que prova ali que ele não foi inocente, né? E ele depois gravou um vídeo pedindo desculpa, então realmente aconteceu. Olha, coisas como essa acontecem em todos os jogos, basicamente. Até coisas piores, se for ver, né? O Zidane deu uma cabeçada no Materazzi porque o Materazzi xingou a irmã dele. E o que mais acontece é provocação desse tipo daí pra baixo, né? O nível é muito baixo dentro do campo e eu não sei por que às vezes as pessoas se espantam tanto com isso. Mas depende muito da reação do ofendido. O cara às vezes pode querer devolver ali, como o Zidane deu a cabeçada, como os muitos brigam na hora ou desconta numa falta mais pesada. Normalmente é o que acontece. Agora tem gente que sente, cada um reage de uma maneira. O Navarro sentiu bastante. Não sei se o Bobadilha vai ter alguma punição por parte do São Paulo. Esse assunto foi parar até na delegacia, o que eu acho um exagero. Mas enfim, não dá pra normalizar, mas também não me escandalizo tanto. É algo corriqueiro, né? Podemos usar aquela frase: é comum, mas não é normal, ou não deveria ser normal, né? Mas é bem comum. No outro jogo do grupo D, o Libertad empatou em 2-2 com a Alianza Lima. O São Paulo passa em primeiro lugar então com 14 pontos. O Libertad fica em segundo com 9. Os dois vão para o mata-mata da Libertadores, enquanto a Alianza Lima vai disputar a Copa Sul-Americana. O Alianza Lima do Peru, que veio da pré-Libertadores, tem um artilheiro da competição que é o Hernan Barcos, não marcou nenhum gol na fase de grupos, e aí fica a seu critério. Você considera o Barcos artilheiro ou não? Os gols que ele fez na pré-Libertadores não valem nada. Na minha opinião, valem sim, porque trouxeram o time até aqui, inclusive eliminando o Boca Juniors. E o Tajeres está aí fora, não vai disputar nada mais a nível continental nesse ano. Também na terça-feira, o Botafogo venceu por 1-0 a Universidade de Chile e se classificou novamente em segundo lugar. No passado, o Botafogo foi campeão da Libertadores, se classificando também em segundo lugar, com uma campanha até mais complicada que essa, um grupo mais difícil também. O Botafogo teve que participar da pré-Libertadores no ano passado, dessa vez estava já na fase de grupos
como o atual campeão não só da Libertadores, mas também do Brasileiro. O Botafogo vence por 1 a 0, gol do Igor Jesus. O Carlo Ancelotti estava presente no Newton Santos para acompanhar a partida. E o Igor Jesus é um nome que esteve presente ali nas convocações da seleção no ano passado. Nesse ano o Dorival não convocou ele, até porque o Botafogo teve um início de ano péssimo e o Igor Jesus também. Mas agora o Botafogo está recuperando seu futebol. O Renato Paiva agora dá para dizer sim que ele ajustou esse time. E o Igor Jesus está vivendo uma grande fase de novo. Faz o gol de cabeça, assistência do Savarino, também recuperando o seu futebol do ano passado. E o Botafogo talvez se agarra aí nessa história, né, de repetir uma campanha parecida com a última e ser campeão de novo. Inclusive, existe a possibilidade do Botafogo enfrentar novamente nas quartas de final, quer dizer, nas oitavas de final, o Palmeiras. Já que o Palmeiras passou em primeiro de novo com a melhor campanha e o Botafogo passou em segundo lugar. Pode se repetir esse confronto do ano passado e até as quartas de final também, né? Caso ele e o São Paulo avancem, podem se encontrar de novo nas quartas. Nós vamos saber isso no sorteio, no chaveamento, na próxima segunda. No outro jogo do Grupo A, o Estudiantes venceu por 2 a 0 o Carabobo e se classifica em primeiro lugar então a equipe da Argentina. Um saldo de 6, enquanto o Botafogo ficou com um saldo de 3, 12 pontos cada um. O Botafogo que perdeu para o Estudiantes lá na Argentina numa falha bizonha do goleiro John. Talvez se tivesse empatado aquele jogo. Aí no caso, Estudiantes e Botafogo, cada um estaria com 13 pontos também, né? E o saldo continuaria favorável ao Estudiantes, já que o Botafogo não conseguiu fazer tanto saldo em cima do Carabobo. Mas o que importa é classificar. O River Plate empatou em 1 a 1 com o Universitário, jogando no Monumental de Nunes. Facundo Colídio abriu o placar para o River e Jairo Coroncha empatou o placar. É Concha mesmo, né? Coroncha. Jairo Concha empatou o jogo para o Universitário do Peru. E o Universitário se classifica junto com o River Plate. O River ficou com 12 pontos na primeira posição. O Universitário fica em segundo com 8. Então essas foram as duas equipes que avançaram no grupo B. Enquanto o Independente Del Valle e Barcelona de Guayaquil, ambos do Equador, foram eliminados. O Independente Del Valle vai para a Sul-Americana e vai enfrentar o Vasco na fase playoff de oitavas. Del Valle ganha de 2 a 1 de virada nesse jogo contra o Barcelona. Barcelona que eliminou o Corinthians. O Corinthians poderia estar nesse grupo, onde provavelmente também seria eliminado em último lugar, já que na Sul-Americana ele também não conseguiu avançar para o mata-mata. Pelo grupo F, o grupo da morte, o Nacional venceu por 1 a 0 o Atlético Nacional, mas não foi o suficiente para o Nacional conseguir uma vaga na Sula. Chegou a 7 pontos, mas a vaga na Sula vai ficar com o Bahia. O Bahia não conseguiu vencer o Inter no Beira-Rio, empataram na primeira rodada lá na Fonte Nova. O Bahia conseguiu uma grande vitória contra o Nacional fora de casa, mas depois perdeu para o Atlético Nacional, perdeu para o Nacional em casa e agora perde para o Inter na última rodada. O Internacional então se classifica em primeiro lugar com 11 pontos. O Bahia fica em terceiro com 7 e vai disputar a Copa Sul-Americana, onde vejo boas condições do Bahia ir longe. É um bom time. Se tivesse caído num grupo mais fácil, talvez tivesse classificado. Deu muito mole naquela derrota lá pro Nacional. Nesse jogo também ele sai na frente no jogo contra o Inter. É bom dizer, né? O Bahia abre o placar com o Jean Lucas, que tinha perdido um gol incrível antes no contra-ataque. Ele acabou desperdiçando uma chance do Bahia fazer 1 a 0 mais cedo. Ele faz ali aos 9 minutos do segundo tempo. E depois o Inter consegue a virada com o gol do Vitinho. Num bom domínio ali do Alan Patrick, ele toca pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique acha o Vitinho na área, ele bate cruzado e faz 2 a 1 pro Inter. E depois o Borré de cabeça, aproveitando o cruzamento do Wesley, faz 2 a 1 pro Internacional. Classificação do Colorado, o Roger Machado ganha uma tranquilidade, apesar da campanha negativa nesse momento no Campeonato Brasileiro. Está classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil. E o Inter quer voltar a ganhar um título grande. Voltou a ganhar um título depois de 9 anos, que foi o estadual. O Campeonato Gaúcho, o Inter ganhou a final contra o Grêmio. E agora quer voltar a ganhar um título grande a nível nacional, principalmente. Porque Libertadores o Inter ganhou nem faz tanto tempo. Quer dizer, faz tempo sim. Mas o Inter não ganha um título nacional, né, nem brasileiro, nem Copa do Brasil há muito mais tempo. É óbvio que se perguntar pro torcedor, eu acho que ele ainda prefere a Libertadores do que a Copa do Brasil, ou até mesmo o Brasileiro, onde o Inter claramente não tem chance mais de ganhar o Brasileirão, né? Ele pode ter uma arrancada como no ano passado, mas esses pontos perdidos no começo vão fazer falta. O
Palmeiras mais uma vez tem a melhor campanha da Libertadores e termina a fase de grupos fazendo 6-0 para cima do Sporting Cristal do Peru. E esse jogo marcou a despedida do Estevão do Allianz Parque. Foi o último jogo do Estevão no Allianz e ele abre o placar para o Palmeiras aos 32 do primeiro tempo, num golaço, deixando o jogador do Sporting Cristal no chão. O Estevão, que vai completar 18 anos daqui a pouco, vai se mudar para o Chelsea depois da Copa do Mundo de Clubes. Ele vai jogar a Copa do Mundo de Clubes ainda pelo Palmeiras. Foi convocado aí pelo Ancelotti, chamando ele de Esteval. Mas enfim, o Estevão é uma grande promessa do futebol e eu vejo ele com potencial para ser melhor do mundo mais uma vez até. É o grande jogador aí para rivalizar com o Yamal nos próximos anos. Características parecidas, inclusive, né? Eu sempre venho comparando as características dos dois. Bom, o Estevão abre o placar, Flaco Lopes faz o segundo, faz o terceiro. E no segundo tempo, o Estevão é substituído, sai muito aplaudido pela torcida do Palmeiras presente no Allianz Parque. E aí Rafael Veiga, que não vem numa grande fase, vem sendo reserva inclusive, entra não, né? Ele foi titular nesse jogo, no caso, ele vem sendo reserva, mas nesse jogo ele foi titular. Marca um golaço de falta. O Paulinho finalmente marca o primeiro gol dele pelo Palmeiras, num chute de perna esquerda até um pouco sem ângulo, mas faz o gol, o quinto gol do Palmeiras. E depois o Paulinho dá assistência para o gol do Facundo Torres. 6 para o Palmeiras, 0 para o Sporting Cristal, 100% de aproveitamento para o Verdão, 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, 17 gols marcados e apenas 4 gols sofridos pela equipe do Abel Ferreira. O Palmeiras, mais uma vez, é um dos favoritos ao título. E com o Abel só caiu nas oitavas de final uma vez, que foi para o campeão Botafogo ano passado. E pode ser que eles se encontrem de novo, seria uma revanche aí para o Palmeiras. Tenho certeza que o botafoguense prefere evitar o Palmeiras agora, mesmo que tenha eliminado no ano passado, né? Qualquer um aí, como o Flamengo também, que ficou em segundo lugar, eu acho que vai querer evitar o Palmeiras logo nas oitavas, assim. Ou não, já quer ganhar logo, né? Não tem que escolher adversário, na verdade. Se você quer ser campeão, você não escolhe adversário. Pra fechar aqui o grupo do Palmeiras, antes da gente partir ali pro outro, o Bolívar venceu por 4-0 o Cerro Porteño. E o grupo ficou desse jeito. O Palmeiras passa em primeiro com 18 pontos. O Cerro passa em segundo com 7. O Bolívar ficou com 6 e vai para a Sul-Americana. O Sporting Cristal ficou com 4 na última posição. Não vai para lugar nenhum. Então, pelo grupo C, o Flamengo passou, mas em segundo lugar. O grupo que ficou com 3 times empatados em pontos. 11 pontos para a LDU, para o Flamengo e para o Central Córdoba. O Flamengo vence por 1-0 o Deportivo Táchira num jogo sofrido pro Flamengo, né? Não se esperava que o Táchira fosse vender tão caro essa derrota. Não valia nada pro Táchira esse jogo. Ele teve a pior campanha dessa fase de grupos. A gente teve 3 times no grupo fazendo 11 pontos e o Táchira não conseguiu fazer nenhum. 0 pontos pro Táchira, 11 gols sofridos em 6 jogos e 4 gols marcados apenas, um saldo de menos 7. E o Flamengo se classifica pelo saldo de gols, porque ele teve um saldo de 3, enquanto o saldo do Central Córdoba ficou zerado. Se fosse na Champions League, na época de fase de grupos, o Flamengo não teria passado, né? O Córdoba venceu o Flamengo no Maracanã e empatou na Argentina. Então, o critério da Champions League era o confronto direto. E pelo confronto direto, o Córdoba teve uma vitória, o Flamengo não teve nenhuma contra o time argentino. No caso da LDU, o Flamengo ganhou da LDU no Maracanã e empatou no Equador. E aí o Flamengo passaria nesse caso? Passaria sim em segundo lugar. Em primeiro lugar ainda, né? Ele passaria em primeiro lugar se fosse nesse caso assim. Mas aí a LDU venceu o Córdoba também. Enfim, no final das contas não ia fazer diferença, né? Mas eu quis destacar isso porque o Flamengo ficou na frente do Córdoba pelo saldo. E ficou atrás da LDU pelo saldo também. O saldo da LDU foi 4 e o Flamengo foi 3. A LDU marcou 8 gols, sofreu 4. O Flamengo marcou 6 e sofreu 3. Então, o gol do Léo Pereira, gol da classificação, mas no final ali o Táchira ainda quase conseguiu o empate. Defesa absurda ali do Rossi dentro da pequena área. Vivendo um grande momento aí o goleiro do Flamengo, depois de ter sofrido aquele susto lá. Voltando de jogo da Libertadores, né, com um atentado na Ponte Rio-Niterói. Mas passa tudo bem com o Rossi e passa muito bem dentro de campo, né? Salvando o Flamengo, classificando o time. Léo Pereira, que foi o único jogador de defesa do Flamengo, claro, além do Rossi, que é argentino, a não ser convocado pelo Ancelotti. Ele também estava lá no Maracanã acompanhando o jogo e viu o Léo Pereira marcar com a assistência de Luiz Araújo e classificar o Flamengo para as oitavas de final.
a LDU fez 3-0 para cima do Córdoba e isso aumentou o saldo da equipe equatoriana, deixando ela em primeiro lugar. O Córdoba vai jogar a Sul-Americana e o Táchira passeou na Libertadores, literalmente, mas conseguiu assustar o torcedor do Flamengo nesse último jogo, né? Por pouco o Flamengo não ficou para a Sul-Americana. Pelo grupo H, o Olímpia ganhou de 4-0 do Clube Deportivo Bulu Bulu, enquanto o Peñarol ficou no 0-0 com o Vélez Sarsfield. Então avançam para as oitavas de final Vélez Sarsfield e Peñarol. Vélez em primeiro, pelo saldo de gols, 11 pontos para cada um. O Bulu Bulu vai para a Sul-Americana e o Olímpia ficou sem nada. E para encerrar com o grupo E, o Racing venceu por 1-0 o Fortaleza, mas o Fortaleza consegue a classificação para o mata-mata. O Racing fez 1-0 com o gol do Adrien Manuel Martínez. Que jogador, que centroavante, que história de vida ele tem. Não conhecia bem a história dele, mas ele era servente, ele era ajudante de pedreiro há pouco tempo. Não faz muitos anos que ele virou jogador profissional e hoje ele é artilheiro da Libertadores, artilheiro da Sul-Americana no ano passado, artilheiro do Campeonato Argentino. Um baita atacante aí, o Adrien Manuel Martínez, e marcou um golaço para dar a vitória ao Racing. O Fortaleza vinha conseguindo um empate até o último minuto do jogo, quando sai esse gol absurdo do Adrien. Mas esse empate não mudaria muito a vida do Fortaleza. Ele somaria 9 pontos, mas continuaria na segunda posição. Então o Fortaleza termina com 8 pontos no segundo lugar, o Racing ficou com 13, o Bucaramanga ficou com 6 pontos em terceiro e vai jogar a Sul-Americana, enquanto o Colo-Colo só passou vergonha nessa competição, né, com o extracampo também. O Colo-Colo até ganhou na última rodada aí do Bucaramanga, mas não foi o suficiente nem para pegar a Sul-Americana. Foi bom pro Fortaleza esse resultado. O Colo-Colo ajudou o Fortaleza, porque se o Bucaramanga vence o Colo-Colo lá no Chile, o Bucaramanga teria avançado para o mata-mata e o Fortaleza ficaria com a Sul-Americana. Os artilheiros da Libertadores são Alan Patrick do Internacional, 5 gols para o camisa 10 colorado, 5 gols também para Hernan Barcos, o pirata argentino, ex-Palmeiras, ex-Grêmio. Ele está jogando lá no Alianza Lima, mas ele marcou 5 gols na pré-Libertadores, nenhum na fase de grupos. O Ramiro Vaca do Bolívar também tem 5 gols. O Adrien Manuel Martínez do Racing tem 4 gols também. Também não, nos outros tinham 5. O Adrien tem 4 gols, o Alex Arce da LDU também tem 4, Cláudio Spinelli do Del Valle, Estevão, que não vai jogar mais no mata-mata, se despede da Libertadores esse ano com 4 gols, assim como Jean Lucas do Bahia, que marcou também na pré-Libertadores, Fábio Gomes do Bolívar, e aí mais uma galera com 4 gols. Nas assistências, Léo Fernandes do Peñarol tem 4 assistências e ninguém tem mais do que ele.